Amém, meu irmão? Glória a Deus pela sua vida. Eu sempre falo isso, né? Porque é um privilégio seu. É um privilégio meu poder compartilhar a palavra de Deus com a sua vida. E é um grande privilégio seu receber essa palavra, ouvir essa palavra, que é poderosa para transformar a sua vida, para te salvar. Jesus disse, eu vim para que tenham vida. Essa palavra vida é zoe, em grego, que significa vida eterna. E eu vim para que tenham ela em abundância. É o que eu sempre falo. Eu não quero esperar chegar no céu para eu desfrutar do céu. Eu quero trazer Jesus, Ele deu condições para mim e para você, para nós começarmos a vivenciarmos o céu aqui na terra. Vivenciarmos uma vida de paz, de alegria. Não é uma vida de milionário, mas é uma vida satisfatória, uma vida gostosa de viver, uma vida prazerosa. É o que eu sempre falo. Talvez eu não vá ter tudo o que eu desejo, mas nessa terra, mas certamente eu vou ter tudo o que eu preciso viver para eu viver bem nessa terra. Jesus, ele me concede essa verdade, essa graça, né? Não é pelo meu esforço, é por aquilo que Ele fez por mim e para mim. E eu quero falar com você hoje a respeito da vida de um homem que descobriu, que conheceu Jesus de uma forma que ninguém nunca conheceu. E é interessante que às vezes eu já vi pessoas falando assim, pastor, mas os discípulos, eles estavam com Jesus, né? Em carne e osso. Jesus estava real na vida deles, então era diferente do que era hoje. Mas a Bíblia fala do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não conheceu Jesus de carne e osso. O apóstolo Paulo conheceu Jesus ressuscitado, depois que ele tinha morrido e ressuscitado. Da mesma forma que está disponível para você e para mim hoje. Vamos tirar a questão do chamado do apóstolo Paulo, mas vamos tratar hoje de algo que Paulo fazia e que você e eu também podemos fazer. Às vezes, né, eu estou lendo a Bíblia assim, Deus me fala, olha uma característica do apóstolo Paulo, olha uma característica de Davi, olha uma característica dessa pessoa, olha só a fé de Abraão, olha a perseverança de Caleb, olha só a disposição de Davi, olha só a fé, a maneira de Paulo lidar com as situações. E Deus me mostrou três, vamos falar assim, 3 segredos do apóstolo Paulo, que fizeram com que ele fosse o apóstolo Paulo. E esses segredos não estão reservados, não são segredos, são atitudes que Paulo tomou, foram, né, decisões que Paulo tomou com ele mesmo e com Deus, e fez com que a vida dele avançasse e prosseguisse. Se eu fizermos as mesmas coisas que Paulo fez, eu tenho certeza absoluta em Deus que a sua vida também vai ser uma vida vitoriosa. Porque o que Paulo fez, ele não fez nada do que você não pode fazer. Ele não fez nada do que eu não posso fazer. O apóstolo Paulo apenas, ele pegou aquilo que Jesus fez e incorporou na vida dele. Eu nunca mais vou esquecer de um texto que está lá em 1 João capítulo 5, verso 5. O apóstolo João fala assim, quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? A vitória do mundo, a nossa vitória, ela está baseada na nossa fé em Jesus Cristo. Se você quiser ser um vencedor, você precisa crer em Jesus. Você precisa aceitar o que Jesus fez por você, receber essa graça, essa dádiva, esse favor imerecido de Deus para a tua vida. Amém? Primeira coisa que eu quero falar com você a respeito, né? Compartilhar, eu vou fofocar esse segredo. Paulo, o Espírito Santo contou esse segredo para mim e eu vou repartir ele com você. Olha aqui, capítulo 3 de Filipenses, diz assim, irmãos, versículo 13 diz, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo, sabe o que Paulo fez? Ele falou assim, eu tomei uma decisão. Paulo, no presente, ele olhou para o passado e falou assim, eu vou fazer uma coisa com o meu passado. Eu não vou permitir que o meu passado me impeça de prosseguir para o alvo, para conhecer Jesus, para ter uma vida nova. Eu não vou permitir. Primeira coisa que eu quero falar com você é a respeito disso. Errar, meu irmão,
Todos nós erramos ou já erramos. E se você está falando, eu nunca errei, deixa eu te dar uma notícia, você vai errar também, viu? Todos nós somos passíveis de erros. Todos nós somos vulneráveis aos erros. Isso não é demérito de ninguém. Deixa eu te falar uma coisa. A diferença está em como você reage aos erros. Em como você e eu lidamos com os erros cometidos. Se você olhar para trás e ficar remoendo, ficar ressentindo, né? O mesmo sentimento daquela situação lá atrás. Ah, mas eu não devia ter feito isso. Eu não devia ter mudado de emprego. Eu não devia ter casado. Eu não devia ter mudado de cidade. Eu não devia ter mudado de igreja. Eu não devia. Meu irmão, passado não muda. Se eu pudesse, se existisse uma máquina do tempo, eu entraria dentro dela. E tem umas fases da minha vida, alguns erros, algumas escolhas que eu fiz, que eu voltaria lá naquele dia, naquele minuto, é igual aquele filme, né, o De Volta para o Futuro. Digitava lá, entrava na máquina, caía naquele dia. Olha, em vez de eu fazer isso, em vez de eu tomar essa decisão, em vez de eu falar isso, eu não vou fazer nada disso. Isso não tem jeito de fazer. Isso é impossível de nós. É impossível modificar o nosso passado. Você concorda comigo? Então você precisa fazer uma coisa com o passado. Você não pode permitir que ele interfira mais no teu presente, porque o teu presente é aquilo que vai determinar o seu futuro. Se o teu passado hoje for o teu presente, meu irmão, você está andando olhando para trás. Você já deu alguma cabeçada num poste, num muro? Por quê? Porque você estava distraído olhando para trás. Não tem jeito de avançar, não tem jeito de andar para frente olhando para trás. Não tem jeito de conquistar, de prosseguir, de avançar olhando para trás. Isso me lembra de um texto lá da esposa de Ló, né? Quando Deus tinha determinado que ele mandaria enxofre e fogo para consumir as cidades de Sodoma e Gomorra. E o anjo tinha falado para Ló, falou, olha, pega você, sua esposa, suas filhas e sai e não olha para trás. E quando eles saíram, a Bíblia diz que a esposa de Ló, ela olhou para trás, ela se transformou numa estátua de sal. O que isso traz para a minha vida hoje, para nós? Quando nós olhamos para trás, nós ficamos parados, nós perdemos a mobilidade. A Bíblia diz que Deus nos chamou para sermos o sal da terra. O sal ele cura, o sal preserva, o sal dá sabor. Não é isso que o sal faz? Agora, uma estátua de sal, ela não serve para nada, porque ela não vai salgar ninguém. Deus, quando Ele me chamou, falou, Marcelo, eu quero que você vá e você dê fruto e o seu fruto permaneça. Vai salgar as pessoas. Não estou falando do Ministério Sal da Terra, não, meu irmão. Estou falando da Igreja Sal da Terra, não. Eu estou falando de ser sal da terra. Como a Bíblia diz, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Deus me chamou para iluminar as pessoas. Agora, como que eu vou ficar? Se eu ficar parado, eu vou iluminar quem? Se eu ficar parado, se eu virar uma estátua de sal, eu vou salgar quem? Meu irmão, não olha para trás. Tem um outro versículo que Jesus fala, aquele que põe a mão no arado, né? Está começando a caminhar, fazer a obra de Deus, está caminhando com o Senhor. E olha para trás, não é apto para entrar no reino de Deus. Ninguém que olha para trás, ninguém que está preso ao passado, ele avança, ele conquista, ele prossegue. Então Paulo, no presente de Paulo, olhando para trás, ele falou assim, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Existe um prêmio para mim, existe uma premiação para aquele que se esquece do passado e avança e chega no alvo. Meu irmão, para o passado existe uma palavra que se chama perdão. Perdoe-se, aceite o perdão de Jesus. Não estou falando nem em perdoar pessoas, eu estou falando em você e eu, para nós aceitarmos o perdão de Deus. Sabe o que significa a palavra perdão? Não levar mais em conta. Sabe o que significa isso? Eu não vou deixar o passado ficar na minha conta, sabe esse débito, essa dívida do passado, ficar todo dia batendo no meu coração, batendo na minha cabeça, olha, você errou, você não podia ter feito isso. Como é que vai dar certo a tua vida? Olha para trás. Meu irmão, se eu fosse olhar para trás, o meu passado ele é feio.
o meu passado é escuro, o meu passado tem vício, o meu passado tem mentira, o meu passado tem um caminhão de pecado. Se eu olhasse para trás, eu não me sentiria digno de estar hoje com a Bíblia na mão, falando do Evangelho, do amor de Deus para você. Tem pessoas que me conheceram e falam assim, não é possível, né? O meu apelido é Batata, né? Porque o sobrenome é Batagina, então todo mundo me chamava de Batata. Não é possível que o Batata hoje está com a Bíblia na mão, falando do Evangelho, saber, né? Fazendo o que ele fez no passado. Mas essa dignidade não vem de mim, essa aprovação não vem de mim, não vem de um curso, não vem de um seminário, não vem de nada. Essa aprovação vem do Senhor Jesus sobre a minha vida. Hoje eu sou digno, não porque eu deixei de fazer essas coisas, mas porque Jesus entrou na minha vida e mudou a minha vida. Amém? Então, eu não permito que o passado venha me impedir de viver um presente diferente e de construir um futuro maravilhoso. De forma alguma. Da mesma forma, você não permita isso. Pastor, mas tem uns erros do passado, meu irmão. Fala para o Espírito Santo, para ele te ensinar a lidar com esses erros. Sabe? Avança, olha para Jesus, aceite o perdão, aceite a graça dele sobre a tua vida. Amém, meu irmão? Nós vamos para o intervalo agora e depois nós vamos ver mais 2 segredos do apóstolo Paulo, que fez com que no presente ele construísse um futuro novo. Amém?